Olá, amigos. Bem, você vai ter agora uma oportunidade única, uma oportunidade de se preparar para o Enem só em questões. Nós vamos trabalhar todo o conteúdo do Enem, todo o conteúdo lá de conhecimentos numéricos, geométricos, todo o conteúdo em questões. Isso vai ser excelente, por quê? Porque ele já vai logo aliando a teoria à prática, então já é essencial. Aí você diz assim, não, pessoal, mas eu não gosto de matemática não. Olha, não tem que negócio de não gostar não. Está lá na prova. Se está na prova, você tem que se preparar para isso aí. Tem que se preparar por quê? Porque o Exame Nacional do Ensino Médio, ele já está dizendo, ele está avaliando o seu ensino médio. Então não vai querer dizer que o assunto de matemática é ruim. Olha, ruim, sabe o que é? É a precisão, isso é que é ruim. Então não vá pensar que aprender alguma coisa nova tem alguma coisa de ruim nisso aí. Você tem que estudar diariamente, se dedicar para valer constantemente. Ocupe esse seu tempo em coisa mais útil. Em vez de pegar YouTube e ficar assistindo besteira, assiste matemática. Pelo menos você aprende muita coisa que sirva para você. Aí, professor, a gente também tem que se divertir. Olha, liso não se diverte. Você tem que fazer o quê? Você tem que se divertir depois que você tiver condição de se divertir. Então, nós vamos trabalhar essas questões e vamos melhorar cada vez mais, fazer mais questões dentro do assunto e vou colocando também a teoria que for necessária em cima dessas questões. Então, vamos ver aí a nossa primeira questão. Bem, veja então a primeira questão. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela utilizado aqui para cercar é composto de 48 metros de comprimento. Veja só a pergunta. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno. Veja que nessa questão ele pede a quantidade mínima de rolos. A quantidade de rolos necessário que permita que a gente utilize para cercar toda essa tela. Então vamos agora resolver a questão. Bem, você está vendo aí a figura da primeira questão. Veja que o terreno ele tem as dimensões 81 metros, 190 metros e 81 metros. Aqui é o rio, nós não vamos usar a tela nesse ponto aí. Ele diz também que cada rolo desse, cada rolo, não confunda, rolo tem 48 metros. Cada rolo tem 48 metros. Então você poderia assim, a pessoa não podia chegar e começar a colocar 48, mais 48, mais 48, chegaria na resposta? Chegaria sim. Mas é importante que você identifique é quando eu devo somar, quando eu devo subtrair, quando eu devo multiplicar, quando eu devo dividir. Tem que ser identificado isso na bucha, na questão. E para isso a gente tem que treinar, e nós vamos treinar isso com vocês. Nós vamos treinar exatamente a dar ênfase no que mais interessa no enunciado, porque existem enunciados do Enem que são gigantescos. Muitos deles enchem de linguiça com respeito à resolução da questão. Então, nós vamos primeiramente fazer o quê? Nós temos que pensar primeiro o que fazer. Devemos somar todos os lados do terreno. Vamos somar 81 mais o 81 mais o 190. Eu estou somando todos os lados. Esta soma 162 mais 190. Some, de preferência, some de cabeça. Somamos, encontramos 352. 352 metros vai ser todo o comprimento aí do terreno que precisamos utilizar. Agora, nós vamos fazer o quê? Qual é a operação matemática agora para saber quantos rolos cabem aqui? Eu quero que vocês percebam que quando surgir essa pergunta, quantos cabem? Isso é uma divisão. Quando pergunta quantos 48 cabem aqui, é como se você fosse somando 48 mais 48 mais 48, ou seja, quantos 48 eu iria somar até chegar no 352? Bem, nós devemos então dividir 352 por 48. Eu quero que vocês observem que no nosso canal do YouTube, existe lá, no canal do YouTube, a divisão de números inteiros.
Isso é importante também vocês observarem essas divisões. Porque nós vamos fazer a divisão de maneira mais rápida, né? Não vai fazendo aquela escadinha de subtrações, não. Então veja. Aqui nós teremos o quê? Nós teremos 3 logaritmos contra 2. Então o número que mais se aproxima é o 7, porque 35 dividido por 4, o que mais se aproxima aqui é o 7. 4 vezes 7, 28, é o que mais se aproxima. Pessoal, poderia ser 8, 4 vezes 8, 32, mais se aproxima, mas é porque aqui o lado do 4 é bastante grande. Com o seu treinamento na divisão, você vai perceber isso aí com mais rapidez. Então vamos começar. 7 vezes 8, 56. Para 62, nós encontramos 8. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34. Para 35, 1. Então, qual é a conclusão dessa divisão? A conclusão é que nós devemos utilizar 7 rolos mais 18 metros. Mas veja que esses 18 metros, eu preciso de um outro rolo para poder usar 18 metros desse rolo. E, portanto, a resposta da pergunta lá na questão fala a quantidade de rolos que devemos utilizar. São 7 rolos mais um rolo para usar os 18 metros. Nós teremos como resposta 8 rolos. Essa é a resposta da questão. Nós devemos fazer bastante questões para que você adquira automação e não perca o foco. Acompanhe nossas aulas e treine bastante. Então, um abraço a vocês e vamos agora para mais outra questão. Veja então a segunda questão. Você pode adaptar as atividades do dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as gastas normalmente. Conforme a relação seguinte, veja que nós temos aqui 6 informações que nos diz como gastar calorias. Ele diz que enquanto a pessoa fala o telefone, ele pode fazer agachamentos e em 20 minutos ele gastar 100 calorias. Ele fala também que se a pessoa gasta meia hora no supermercado, ele gasta 100 calorias. Se ele cuidar do jardim por 30 minutos, gasta 200 calorias. Se ele passear com um cachorro, em 30 minutos, ele gasta 200 calorias. Se ele tirar o pó dos móveis, em 30 minutos, ele gasta 150 calorias. Se ele lavar roupas por 30 minutos, ele também gastará 200 calorias. Isso foi tirado aí, né, deste site no dia 27 de abril de 2010. Uma adaptação. Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que em cada uma gaste igualmente 200 calorias. Isso é importante que nós estamos lendo agora. Ele quer gastar 200 calorias em cada um desses trabalhos que foram feitos. Então, a partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar todas as atividades? Nós vamos eliminar exatamente aquela atividade que já gasta 200 calorias, porque veja que ele quer quanto tempo a mais, e não o total de tempo, ele só quer o que tem a mais. Então nós vamos eliminar já de cara cuidar do jardim, porque nós já gastamos 200 calorias. Nós também vamos eliminar passear com o cachorro, porque nós também já gastamos 200 calorias com aquele tempo já estipulado. E também lavar roupas, nós já gastamos aqui as 200 calorias em 30 minutos. O que nós vamos agora verificar é quanto tempo até completar 200 calorias para aqui falar o telefone, tirar o ir ao supermercado e tirar pó dos móveis. Então vamos agora para o quadro resolver essa questão. Bem, então na questão, veja que nós frisamos o que nos interessa. Porque vejam que ele quer o quê? Ele quer exatamente 200 calorias. E vocês observem na questão, ele quer o tempo a mais. Ele não quer o tempo utilizado por resto, ele quer o tempo a mais. Então, depois que nós eliminamos lá na questão aquilo que já estava o tempo já das 200 calorias, veja aqui,
Falar ao telefone, a pessoa gasta 100 calorias em 20 minutos. Se a pessoa gasta 100 calorias em 20 minutos, para ele gastar 200 calorias, ele vai precisar de mais 20 minutos. Então, o que nos interessa é esse mais 20 minutos, que aí completa as 200 calorias. Aqui, numa compra no supermercado, ele gasta 100 calorias em 30 minutos. Se ele ficar mais 30 minutos, ele gastará mais 100 calorias. Isso para completar 200 calorias, não esqueçam disso. Já aqui, na limpeza dos móveis, ele está dizendo que ele gasta 150 calorias em 30 minutos. Veja que está faltando mais 50 calorias. Cuidado para você não cometer o erro de simplesmente aqui dizer que é mais 15 minutos. Mais 50 calorias. Então vamos usar o seguinte artifício de comparação. Se eu dividir aqui por 3 e dividir ali por 3, eu tenho que 50 calorias corresponde a 10 minutos. Veja que em 10 minutos, limpando os móveis, eu já consumi ali 50 calorias. E é exatamente o que está faltando a mais de calorias. Então, é o que está faltando a mais de tempo, que são 10 minutos. O tempo a mais é exatamente esta soma. Vamos somar e encontrarmos 60 minutos. A alternativa, a letra B de bola. Bem, é importante a gente observar que nessas questões você tem que ficar atento sempre ao enunciado. Não esqueçam que uma questão de matemática ela é formada por duas partes. A primeira parte são as pistas da questão. A segunda parte é a pergunta, que é o nosso foco de atenção. Se liga na pergunta, não seja ansioso logo de chegar direto no ponto. Você tem que se ligar na pergunta. É a pergunta que interessa. Se ligue sempre na pergunta. Então vamos agora para a nossa terceira questão. Terceira questão. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Bom, isso foi disponível aí no site, pelo qual está mostrado a vocês aí, adaptado. Aí ele diz ainda: considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e o restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? Bom, pessoal, você lembra que eu mencionei a vocês que nós temos o enunciado e temos a pergunta. Essa pergunta, ele quer que você subtraia a distância em pés do maior menos a distância do menor, que a diferença é uma subtração do maior com o menor em pés. Não esqueçam. E quando ele fala que essa diferença é 5 dias após o início do caos, a questão menciona que foi 5 dias após o início do caos. Esses 5 dias não afetam em nada na questão, não quer dizer nada. O que tem que haver é vocês observarem que aqui o menor são 6.000 metros e o maior 31.000 pés. Você não pode simplesmente subtrair 31.000 com 6.000. Não pode fazer isso nunca. Você tem que primeiro transformar 6.000 metros em pés, para depois fazer a subtração. Então vamos agora para a resolução da questão. Bem, de acordo com a questão, ele nos informa que 1 metro é aproximadamente 3,3 pés. Veja que nós temos que fazer uma diferença entre o maior com o menor. O maior são 31.000 pés. Está colocado na questão. Pode dar uma voltada aí no vídeo se você quiser observar. E o maior são 31.000 pés. E o menor são 6.000 metros. Então nós temos que fazer a diferença de
31 mil pés, menos os 6 mil metros transformado em pés. Então, eu quero que, veja só, 1 metro são 3,3 pés. 2 metros, não diga assim não, são 6,6. Não diga isso, diga só assim. 2 vezes 3,3. 3 metros, 3 vezes 3,3. 75 metros, 75 vezes 3,3. Você tem que botar na sua cabeça é o endereço, é como vai ser feita a questão, como vai ser feita a operação, e não a operação em si. Porque quando a gente faz uma pergunta para um aluno, 1 metro tem 3,3 pés, 2 metros, imediatamente ele só multiplica por 2, e como ele sabe a resposta que é 6,6, ele diz 6,6 pés. Mas se a gente perguntasse, e quanto é 87 metros? Ah, não sei. É multiplicando. Então o que você tem que gravar na sua cabeça é a identificação da multiplicação. Então 6 mil metros eu devo multiplicar por 3,3 para saber quantos pés são. Nessa multiplicação de 6 mil vezes 3,3, você faz, olha, primeiro só a parte inteira. 3 vezes 6, 18 com mais os 3 zeros. Mais, do que a parte quebrada, 3 vezes, que aqui já é 0,3, vezes 6 mil, dá 3 vezes 6, 18, com mais 2 zeros. Pessoal, não são 3 zeros, são 2, porque tem uma cara depois da vírgula. Faz-se a soma e nós teremos o valor de 19.800 pés. Ah, pessoal, então entendi. Então quer dizer que a alternativa é a letra D. Não, te acalma. Você tem que ficar atento sempre na pergunta. Você não pode responder nada que termine um cálculo. Você tem que ler a pergunta. A pergunta não é quantos pés representam os 6 mil metros. A pergunta é qual a diferença entre o maior e o menor. Ou seja, qual a diferença entre as altitudes liberadas na Finlândia em relação ao que foi lá liberado nos outros países da Europa. Então nós devemos fazer, para finalizar, subtrai 31 mil pés com 19.800 pés. Temos que subtrair porque ele pede a diferença. Subtrai 0 na subtração, nós encontramos aqui 11.200 pés. Então você não pode nunca fazer um cálculo de matemática e marcar a alternativa. Você tem que fazer o quê? Você tem que ler a questão, identifica a pergunta, faz os cálculos devidos e antes de marcar, leia novamente a pergunta para você não perder uma questão já certa já. Então, um abraço para vocês e nós iremos fazer outras questões nos outros vídeos. Acompanhe que nós estaremos preparando você para o Enem. Um abraço para todos.